Michel Foucault, As Palavras e as Coisas, uma arqueologia das ciências humanas. Capítulo 2, A prosa do mundo. 1. As 4 similitudes. Até o fim do século XVI, a semelhança desempenhou um papel construtor no saber da cultura ocidental. Foi ela que, em grande parte, conduziu a exegese e a interpretação dos textos. Foi ela que organizou o jogo dos símbolos, permitiu o conhecimento das coisas visíveis e invisíveis, guiou a arte de representá-las. O mundo enrolava-se sobre si mesmo, a terra repetindo o céu, os rostos mirando-se nas estrelas e a erva envolvendo suas hastes e os segredos que serviam ao homem. A pintura imitava o espaço, e a representação, fosse ela festa ou saber, se dava como repetição. Teatro da vida ou espelho do mundo. Tal era o título de toda a linguagem, sua maneira de anunciar-se e de formular seu direito de falar. É preciso nos determos um pouco nesse momento do tempo, em que a semelhança desfará sua dependência para com o saber e desaparecerá, ao menos em parte, do horizonte do conhecimento. No fim do século XVI, no começo ainda do século XVII, como era pensada a similitude? Como podia ela organizar as figuras do saber? E se é verdade que as coisas que se assemelhavam eram em número infinito, podem-se, ao menos, estabelecer as formas segundo as quais era possível ocorrer-lhes serem semelhantes umas às outras? A trama semântica da semelhança no século XVI é muito rica. Amicitia, aequalitas, contractus, consensus, matrimonium, societas, pax et similia, consonantia, concertus, continuo, paritas, proportio, simulatudo, conjunctio, cópula. E há ainda muitas outras noções que, na superfície do pensamento, se entrecruzam, se imbricam, se reforçam ou se limitam. Por ora, basta indicar as principais figuras que prescreveram suas articulações ao saber da semelhança. Dentre elas, há 4 seguramente essenciais. Primeiro, a conveniência. Na verdade, por esta palavra é designada com mais força a vizinhança dos lugares que a similitude. São convenientes as coisas que, aproximando-se umas das outras, vêm a se emparelhar, tocam-se nas bordas, suas franjas se misturam. A extremidade de uma designa o começo da outra. Desse modo, comunica-se o movimento, comunicam-se as influências e as paixões e também as propriedades. De sorte que, nessa articulação das coisas, aparece uma semelhança dupla, desde que se tenta destrinchá-la. Semelhança do lugar, do local onde a natureza colocou as duas coisas, similitude, pois, de propriedades. Pois, neste continente natural que é o mundo, a vizinhança não é uma relação exterior entre as coisas, mas o signo de um parentesco ao menos obscuro. E, depois desse contato, nascem, por permuta, novas semelhanças. Um regime comum se impõe. A similitude, como razão surda da vizinhança, superpõe-se uma semelhança que é o efeito visível da proximidade. A alma e o corpo, por exemplo, são 2 vezes convenientes. Foi preciso que o pecado tivesse tornado a alma espessa, pesada e terrestre, para que Deus a colocasse nas entranhas da matéria. Mas por essa vizinhança, a alma recebe os movimentos do corpo e se assimila a ele, enquanto o corpo se altera e se corrompe pelas paixões da alma.
Na vasta síntese do mundo, os diferentes seres se ajustam uns aos outros. A planta comunica com o animal, a terra com o mar, o homem com tudo o que o cerca. A semelhança impõe vizinhanças que, por sua vez, asseguram semelhanças. O lugar e a similitude se imbricam. Vê-se crescer limos nos dorsos das conchas, plantas nos galhos dos cervos, espécies de ervas no rosto dos homens, e o estranho zoófito justapõe, misturando-as, as propriedades que o tornam semelhante tanto à planta quanto ao animal. São signos de conveniência. A conveniência é uma semelhança ligada ao espaço na forma da aproximação gradativa. É da ordem da conjunção e do ajustamento. Por isso pertence menos às próprias coisas que ao mundo onde elas se encontram. O mundo é a conveniência universal das coisas. Há tantos peixes na água quanto sobre a terra, animais ou objetos produzidos pela natureza ou pelos homens. Não há peixes que se chamam episcopos, outros catena, outros priapos? Na água e sobre a superfície da terra, tantos seres quantos os há no céu e aos quais correspondem. Enfim, em tudo que é criado, há tantos quantos se poderiam encontrar eminentemente contidos em Deus. Abre aspas, semeador da existência, do poder, do conhecimento e do amor. Fecha aspas. Campanella, Realis Filosofia, Frankfurt, 1623. Assim, pelo encadeamento da semelhança e do espaço, pela força dessa conveniência que avizinha o semelhante e assimila os próximos, o mundo constitui cadeia consigo mesmo. Em cada ponto de contato começa e acaba um elo que se assemelha ao precedente e se assemelha ao seguinte. E de círculos em círculos, as similitudes prosseguem, retendo os extremos na sua distância, Deus e a matéria, aproximando-os, de maneira que a vontade do Todo-Poderoso penetre até os recantos mais adormecidos. É essa cadeia imensa, estendida e vibrante, essa corda da conveniência que Porta evoca num texto de sua magia natural. Abre aspas, no tocante à sua vegetação, a planta convém com a besta bruta e, por sentimento, o animal brutal com o homem, que se conforma ao resto dos astros por sua inteligência. Essa ligação procede tão apropriadamente que parece uma corda estendida desde a primeira causa até as coisas baixas e ínfimas, por uma ligação recíproca e contínua, de sorte que a virtude superior, expandindo seus raios, chegará a tal ponto que, se lhe tocarmos uma extremidade, tremerá e fará mover o resto. Fecha aspas, G. Porta, Magie naturelle. Tradução francesa de Rouen, de 1650. A segunda forma da similitude é a emulatio, uma espécie de conveniência, mas que fosse liberada da lei do lugar e atuasse imóvel na distância. Um pouco como se a conveniência espacial tivesse sido rompida e os elos da cadeia, desatados, reproduzissem seus círculos longe uns dos outros, segundo uma semelhança sem contato. Há na emulação algo do reflexo e do espelho. Por ela, as coisas dispersas através do mundo se correspondem. De longe, o rosto é o êmulo do céu e, assim como o intelecto do homem reflete imperfeitamente a sabedoria de Deus, assim os dois olhos, com sua claridade limitada, refletem a grande iluminação que no céu expandem o sol e a lua. A boca é Vênus, pois
que por ela passam os beijos e as palavras de amor. O nariz dá a minúscula imagem do cetro de Júpiter e do caduceu de Mercúrio. Por esta relação de emulação, as coisas podem se imitar de uma extremidade à outra do universo, sem encadeamento nem proximidade. Por sua reduplicação em espelho, o mundo abole a distância que lhe é própria. Triunfa, assim, sobre o lugar que é dado a cada coisa. Desses reflexos que percorrem o espaço, quais são os primeiros? Onde a realidade? Onde a imagem projetada? Frequentemente não é possível dizê-lo, pois a emulação é uma espécie de geminação natural das coisas. Nasce de uma dobra do ser, cujos dois lados imediatamente se defrontam. Paracelso compara essa duplicação fundamental do mundo à imagem de dois gêmeos, abre aspas, que se assemelham perfeitamente, sem que seja possível a ninguém dizer que delas trouxe ao outro sua similitude. Fecha aspas, Paracelso, Líder para Miron. Tradução francesa de Grilot de Girvy, Paris, 1913. No entanto, a emulação não deixa inertes uma em face da outra, as duas figuras refletidas que ela opõe. Pode ocorrer a uma ser mais fraca e acolher a forte influência daquela que vem refletir-se no seu espelho passivo. As estrelas não têm primazia sobre as ervas da terra, das quais são o modelo sem mudança, a forma inalterável e sobre as quais lhes é dado verter secretamente toda a dinastia de suas influências? A terra sombria é o espelho do céu disseminado, mas nesta contenda os dois rivais não têm nem o mesmo valor, nem a mesma dignidade. As luzes da erva, sem violência, reproduzem a forma pura do céu. Abre aspas, diz Crollius, as estrelas são a matriz de todas as ervas, e cada estrela do céu não é mais que a prefiguração espiritual de uma erva tal como a representa, e assim como cada erva ou planta é uma estrela terrestre olhando o céu, assim também cada estrela é uma planta celeste em forma espiritual, a qual só pela matéria é diferente das terrestres. As plantas e as ervas celestes estão viradas para o lado da terra e olham diretamente as ervas que elas procriaram, infundindo-lhes alguma virtude particular. Fecha aspas, Crollius, Traité de Signature, Lyon, 1624. Mas pode também ocorrer que a contenda permaneça aberta e que o calmo espelho não reflita mais que a imagem dos dois soldados irritados. A similitude torna-se então um combate de uma forma contra a outra, ou melhor, de uma mesma forma separada de si pelo peso da matéria ou pela distância dos lugares. O homem, de Paracelso, é como o firmamento, abre aspas, constelado de astros, fecha aspas, mas não está a ele ligado como, abre aspas, o ladrão às galeras, o assassino ao suplício da roda, o peixe ao pescador, a caça ao caçador, fecha aspas. Pertence ao firmamento do homem ser, abre aspas, livre e poderoso, fecha aspas. Abre aspas, não obedecer a ordem alguma, não ser regido por nenhuma das outras criaturas, fecha aspas. Seu céu interior pode ser autônomo e repousar somente em si mesmo, sob a condição, porém, de que, por sua sabedoria, que é também saber, ele se torne semelhante à ordem do mundo, a retome em si e faça assim equilibrar no seu firmamento interno
aquele onde cintilam as estrelas visíveis. Então, essa sabedoria do espelho envolverá, em troca, o mundo onde estava colocado. Seu grande elo girará até o fundo do céu e mais além. O homem descobrirá que contém, abre aspas, as estrelas no interior de si mesmo e que assim carrega o firmamento de todas as suas influências. 9, citação de Paracelso, fecha aspas. A emulação apresenta-se de início sob a forma de um simples reflexo furtivo, longínquo. Percorre em silêncio os espaços do mundo, mas a distância que ela transpõe não é anulada por sua sutil metáfora. Permanece aberta para a visibilidade. E neste duelo, as duas figuras afrontadas se apossam uma da outra. O semelhante envolve o semelhante e, por sua vez, o cerca, e talvez será novamente envolvido por uma duplicação que tem o poder de prosseguir ao infinito. Os elos da emulação não formam uma cadeia como os elementos da conveniência, mas antes círculos concêntricos, refletidos e rivais. Terceira forma da similitude, a analogia. Velho conceito, familiar já à ciência grega e ao pensamento medieval, mas cujo uso se tornou provavelmente diferente. Nessa analogia, superpõem-se conveniência e a emulatio. Como esta, assegura o maravilhoso afrontamento das semelhanças através do espaço, mas fala, como aquela, de ajustamentos, de liames e de juntara. Seu poder é imenso, pois as similitudes que executa não são aquelas visíveis, maciças das próprias coisas. Basta serem as semelhanças mais sutis das relações. Assim alijada, pode tramar, a partir de um mesmo ponto, um número indefinido de parentescos. A relação, por exemplo, dos astros com o céu, onde cintilam, reencontra-se igualmente. Na da erva com a terra, dos seres vivos com o globo onde habitam, dos minerais e dos diamantes com as rochas onde se enterram, dos órgãos dos sentidos com o corpo que animam, das manchas da pele com o corpo que elas marcam secretamente. Uma analogia pode também se voltar sobre si mesma, sem ser por isso contestada. A velha analogia da planta com o animal. O vegetal é um animal que se sustenta com a cabeça para baixo, a boca ou as raízes, entranhada na terra. Césalpin não a critica, nem a põe de parte. Reforça-a, ao contrário, multiplica-a por ela própria, quando descobre que a planta é um animal de pé, cujos princípios nutritivos sobem de baixo para cima, ao longo de uma haste que se estende como um corpo e se completa por uma cabeça, ramalhete, flores, folhas. Relação inversa, mas não contraditória com a analogia primeira, que coloca, abre aspas, a raiz na parte inferior da planta, a haste na parte superior, pois nos animais a rede venosa começa também na parte inferior do ventre e a veia principal sobe para o coração e a cabeça. Fecha aspas. Citação de Césalpin, De Plantes, século XVI, 1583. Tanto essa reversibilidade como esta polivalência conferem à analogia um campo universal de aplicação. Por ela, todas as figuras do mundo podem se aproximar. Existe, entretanto, nesse espaço sulcado em todas as direções, um ponto privilegiado. É saturado de analogias. Cada uma pode aí encontrar um dos seus pontos de apoio, e passando por ele, as relações se invertem sem se alterar. Esse ponto é o homem. Ele está em proporção com o céu, assim como com os animais e as plantas, assim como com a terra, os metais, as estalactites ou as tempestades.
erguido entre as faces do mundo, tem relação com o firmamento. Seu rosto está para seu corpo, como a face do céu está para o éter. Seu pulso bate-lhe nas veias como os astros circulam segundo as suas vias próprias. As 7 aberturas formam no seu rosto o que são os 7 planetas do céu. Todas estas relações, porém, ele as desloca e as reencontramos, similares na analogia do animal humano com a terra que habita. Sua carne é uma gleba, seus ossos rochedos, suas veias grandes rios. Sua bexiga é o mar e os 7 membros principais, os 7 metais que se escondem no fundo das minas. O corpo do homem é sempre a metade possível de um atlas universal. Sabe-se como Pierre Belon traçou, até nos detalhes, a primeira tábua comparada do esqueleto humano com o dos pássaros. Ali se vê, abre aspas, a ponta da asa chamada apêndice, que está em proporção com a asa, com o polegar, com a mão, a extremidade da ponta da asa, que é como nossos dedos, o osso tido como pernas para os pássaros, correspondendo ao nosso calcanhar. Assim como temos 4 dedos pequenos nos pés, assim os pássaros têm 4 dedos, dos quais o de trás tem proporção semelhante à do dedo grande do nosso pé. Fecha aspas. Citação de Pierre Belon, Histoire de la nature de Rousseau, Paris, 1555. Tanta precisão só constitui anatomia comparada para um olhar munido dos conhecimentos do século XIX. Ocorre que o crivo pelo qual deixamos chegar ao nosso saber as figuras da semelhança recobre nesse ponto, e quase somente nesse ponto, aquele que o saber do século XVI dispusera sobre as coisas. Mas a descrição de Belon, a bem dizer, só procede da positividade que, em sua época, a tornou possível. Ela não é racional nem mais científica que certa observação de Aldrovandi, quando ele compara as partes inferiores do homem aos lugares infectos do mundo, ao inferno, às suas trevas, aos condenados que são como excrementos do universo. Ela pertence à mesma cosmografia analógica que a comparação clássica, na época de Crollius, entre a apoplexia e a tempestade. A borrasca começa quando o ar se torna pesado e se agita. A crise, no momento em que os pensamentos se tornam pesados e inquietos. Depois as nuvens se acumulam, o ventre incha, o trovão estronda e a bexiga se rompe. Os relâmpagos fulminam enquanto os olhos brilham com um fulgor terrível. A chuva cai, a boca espuma, o raio deflagra enquanto os espíritos fazem rebentar a pele. Mas eis que o tempo se torna claro e a razão se restabelece no doente, conforme diz Crollius, no Tratado de Signature. O espaço das analogias é, no fundo, um espaço de irradiação. Por todos os lados, o homem é por ele envolvido, mas esse mesmo homem, inversamente, transmite as semelhanças que recebe do mundo. Ele é o grande fulcro das proporções, o centro onde as relações vêm se apoiar e donde são novamente refletidas. Enfim, a quarta forma da semelhança é assegurada pelo jogo das simpatias. Nela, nenhum caminho é de antemão determinado, nenhuma distância é suposta, nenhum encadeamento prescrito. A simpatia atua em estado livre nas profundezas do mundo. Em um instante, percorre os espaços mais vastos. Do planeta ao homem que ela rege, a simpatia desaba de longe como raio. Ela pode nascer, ao contrário, de um só contato, como essas, abre aspas, rosas fúnebres que servirão no funeral, fecha aspas, que pela simples vizinhança com a morte tornam, abre aspas,
triste e agonizante. Fecha aspas. Citação de G. Porta, Margier Naturel. Toda pessoa que respirar seu perfume, mas é tal seu poder que ela não se contenta em brotar de um único contato e em percorrer os espaços. Suscita o movimento das coisas no mundo e provoca a aproximação das mais distantes. Ela é princípio de mobilidade. Atrai o que é pesado para o peso do solo e o que é leve para o éter sem peso. Impele as raízes para a água e faz girar com a curva do sol a grande flor amarela do girassol. Mais ainda, atraindo as coisas umas às outras por um movimento exterior e visível, suscita em segredo um movimento interior, um deslocamento de qualidades que se substituem mutuamente. O fogo, porque quente e leve, se eleva no ar, para o qual as chamas infatigavelmente se erguem. Perde, porém, sua própria secura, que o aparentava à terra, e adquire assim certa umidade, que o liga à água e ao ar. Desaparece então em ligeiro vapor, em fumaça azul, em nuvem, tornou-se ar. A simpatia é uma instância do mesmo tão forte e tão contumaz, que não se contenta em ser uma das formas do semelhante. Tem o perigoso poder de assimilar, de tornar as coisas idênticas umas às outras, de misturá-las, de fazê-las desaparecer em sua individualidade, de torná-las, pois, estranhas ao que eram. A simpatia transforma, altera, mas na direção do idêntico, de sorte que, se seu poder não fosse contrabalançado, o mundo se reduziria a um ponto, a uma massa homogênea, a norma, figura do mesmo. Todas as suas partes se sustentariam e se comunicariam entre si, sem ruptura nem distância, como elos de metal suspensos por simpatia e atração de um único ímã. Eis porque a simpatia é compensada por sua figura gêmea, a antipatia. Esta mantém as coisas em seu isolamento e impede a assimilação. Encerra cada espécie na sua diferença obstinada e na sua propensão a preservar no que é. Abre aspas. É assaz conhecido que as plantas têm ódio entre si. Diz-se que a oliveira e a videira odeiam o couve. O pepino foge da oliveira. Sabendo-se que seu crescimento se deve ao calor do sol e à umidade da terra, é necessário que toda árvore opaca e espessa, assim como aquela que tem várias raízes, seja perniciosa às outras. Fecha aspas. Citação de J. Cardan, de la Subtilité, Paris, 1656. Fecha aspas. Assim, infinitamente, através do tempo, os seres do mundo se odiarão e manterão, contra toda simpatia, seu feroz apetite. Abre aspas. O rato da Índia é pernicioso ao crocodilo, pois a natureza lhe o deu por inimigo. De sorte que, quando esse violento animal se deita ao sol, ele lhe arma uma emboscada e astúcia mortal. Sobretudo, percebendo que o crocodilo, adormecido em suas delícias, dorme com a goela aberta, entra por ela e desliza pela ampla garganta até seu ventre. Rói-lhe as entranhas e sai, enfim, pelo ventre do animal morto. Fecha aspas. Mas os inimigos do rato, por sua vez, o espreitam, pois está em discórdia com a aranha e, abre aspas, combatendo frequentemente com o áspide, morre. Fecha aspas. Por este jogo de antipatia que as dispersa, tanto quanto as atrai ao combate, torna-as mortíferas e as expõe, por sua vez, à morte. Sucede que as coisas e os animais e todas as figuras do mundo permanecem o que são. A identidade das coisas, o fato de que possam assemelhar-se a outras e aproximar-se delas, sem contudo se dissiparem, preservando sua singularidade,
é o contrabalançar constante da simpatia e da antipatia que o garante. Explica que as coisas cresçam, se desenvolvam, se misturem, desapareçam, morram, mas indefinidamente se reencontrem. Em suma, que haja um espaço, não, porém, sem referência, nem repetição, sem amparo de similitude, e um tempo que deixa, porém, reaparecer indefinidamente as mesmas figuras, as mesmas espécies, os mesmos elementos. Abre aspas. Conquanto em si mesmos os 4 corpos, água, ar, fogo, terra, sejam simples e tenham suas qualidades distintas. Todavia, o Criador ordenou que de elementos misturados seriam compostos os corpos elementares, razão pela qual suas conveniências e discordâncias são notórias, o que se conhece pelas suas qualidades. O elemento do fogo é quente e seco. Tem, portanto, antipatia pelos da água, que é fria e úmida. O ar quente é úmido, a terra fria é seca. Eis a antipatia. Para conciliá-los, o ar foi colocado entre o fogo e a água entre a terra e o ar. Enquanto é quente, o ar se avizinha do fogo e sua umidade se acomoda com a da água. Ademais, porque sua umidade é temperada, modera o calor do fogo, de que também recebe ajuda. Assim como, de outro lado, por seu calor medíocre, amorna a frieza úmida da água. A umidade da água é aquecida pelo calor do ar e abranda a fria secura da terra. A soberania do par, simpatia, antipatia, o movimento e a dispersão que ele prescreve dão lugar a todas as formas da semelhança. Assim se encontram retomadas e explicadas as 3 primeiras similitudes. Todo o volume do mundo, todas as vizinhanças da conveniência, todos os ecos da emulação, todos os encadeamentos da analogia são suportados, mantidos e duplicados por esse espaço da simpatia e da antipatia, que não cessa de aproximar as coisas e de mantê-las à distância. Através desse jogo, o mundo permanece idêntico. As semelhanças continuam a ser o que são e a se assemelharem. O mesmo persiste o mesmo, trancafiado sobre si. 2. As assinalações. E, no entanto, o sistema não é fechado. Subsiste uma abertura. Por ela, todo o jogo das semelhanças se arriscaria a escapar de si mesmo ou a permanecer na noite. Se uma figura da similitude não viesse completar o círculo, torná-lo ao mesmo tempo perfeito e manifesto. Convenientia, a emulatio, analogia e simpatia nos dizem de que modo o mundo deve se dobrar sobre si mesmo, se duplicar, se refletir ou se encadear para que as coisas possam assemelhar-se. Dizem-nos os caminhos da similitude e por onde eles passam. Não onde ela está, nem como a vemos, nem com que marca a reconhecemos. Ora, talvez nos ocorresse atravessar toda essa proliferação maravilhosa das semelhanças, sem mesmo suspeitarmos que ela está preparada, desde muito tempo, pela ordem do mundo e para nosso maior benefício. Para saber que o acônito cura nossas doenças de olhos, ou que a noz esmagada com álcool sana as dores de cabeça, é preciso uma marca que nola advirta. Sem o que este segredo permaneceria indefinidamente adormecido. Saberíamos jamais que existe, de um homem com seu planeta, uma relação de geminidade ou de contenda, se não houvesse em seu corpo e entre as rugas de seu rosto o sinal de que ele é rival de Marte ou aparentado de Saturno? É preciso que as similitudes submersas estejam assinaladas na superfície das coisas. É necessário uma marca visível das analogias invisíveis. Por acaso, não será toda semelhança a um tempo o que há de mais manifesto
e o que está de mais bem oculto? Com efeito, ela não é composta de porções justapostas, algumas idênticas, outras diferentes. Ela é, por inteiro, uma similitude que se vê ou que não se vê. Seria, pois, sem critério, se não houvesse nela, ou acima ou ao lado, um elemento de decisão que transformasse sua duvidosa cintilação em clara certeza. Não há semelhança sem assinalação. O mundo do similar só pode ser um mundo marcado. Abre aspas. Não é vontade de Deus, fecha aspas, diz Paracelso, abre aspas, que o que ele cria para o benefício do homem e o que lhe deu permaneça escondido. E ainda que ele tenha escondido certas coisas, nada deixou sem sinais exteriores e visíveis com marcas especiais. Assim como o homem que enterrou um tesouro marca a sua localização a fim de que possa reencontrá-lo. Fecha aspas. O saber das similitudes funda-se na súmula de suas assinalações e na sua decifração. Inútil deter-se na casca das plantas para conhecer sua natureza. É preciso ir diretamente às suas marcas, abre aspas, a sombra e imagem de Deus que elas trazem ou a virtude interna que lhes foi dada do céu como por dote natural. Virtude, digo eu, que se reconhece melhor pela assinalação. Fecha aspas. Citação de Corelius, Traité de Signature. O sistema das assinalações inverte a relação do visível com o invisível. A semelhança era a forma invisível daquilo que, do fundo do mundo, tornava as coisas visíveis. Mas para que essa forma, por sua vez, venha até a luz, é necessária uma figura visível que a tire de sua profunda invisibilidade. Eis porque a face do mundo é coberta de brasões, de caracteres, de cifras, de palavras obscuras, de hieróglifos, dizia Turner. E o espaço das semelhanças imediatas torna-se como um grande livro aberto, é carregado de grafismos. Ao longo da página, vêm-se figuras estranhas que se entrecruzam e por vezes se repetem. Só se tem que decifrá-las. Abre aspas. Não é verdade que todas as ervas, plantas, árvores e outros provenientes das entranhas da terra são outros tantos livros e sinais mágicos? Fecha aspas. Citação de Crolius. O grande espelho calmo, no fundo do qual as coisas se mirariam e remeteriam umas às outras suas imagens, é, na realidade, todo buliçoso de palavras. Os reflexos mudos são duplicados por palavras que os indicam. E graças a uma última forma de semelhança que envolve todas as outras e as encerra em um círculo único, o mundo pode se comparar a um homem que fala, abre aspas, assim como os secretos movimentos de seu entendimento são manifestados pela voz, assim não parece que as ervas falam ao médico curioso por sua assinalação, descobrindo-lhe suas virtudes interiores, ocultas sob o véu do silêncio da natureza? Fecha aspas. Citação de Crolius. Mas convém nos determos mais sobre essa própria linguagem, sobre os signos de que é formada, sobre a maneira como esses signos remetem ao que indicam. A simpatia entre o acônito e os olhos. Essa afinidade imprevista permaneceria na sombra se não houvesse sobre a planta uma assinalação, uma marca e como que uma palavra dizendo que ela é boa para as doenças dos olhos. Esse signo é perfeitamente legível em suas sementes. São pequenos globos escuros engastados em películas brancas que figuram aproximadamente o que as pálpebras são para os olhos. O mesmo se passa com a afinidade entre a noz e a cabeça, que cura, abre aspas, as aflições
do pericrânio, fecha aspas. É a espessa casca verde que repousa sobre os ossos, sobre o invólucro do fruto. Mas os males interiores da cabeça são evitados pelo próprio núcleo, abre aspas, que indica totalmente o cérebro, fecha aspas. Citação de Crollius, Tratados dos Sinais, Sinetur. O sinal da afinidade e o que a torna visível é simplesmente a analogia. A cifra da simpatia reside na proporção. Mas que assinalação trará a própria proporção para que seja possível reconhecê-la? Como se poderia saber que as pregas da mão ou as rugas da fronte detenham no corpo dos homens o que são as inclinações, os acidentes ou os reveses do grande tecido da vida? Somente porque a simpatia faz comunicarem-se o corpo e o céu e transmite o movimento dos planetas às aventuras dos homens. Somente também porque a brevidade de uma linha reflete a imagem simples de uma vida curta. O cruzamento de duas pregas, o encontro de um obstáculo, o movimento ascendente de uma ruga, a escalada de um homem para o sucesso. A largura é sinal de riqueza e de importância. A continuidade marca a fortuna, a descontinuidade o infortúnio. A grande analogia do corpo e do destino é assinalada por todo o sistema dos espelhos e das atrações. São as simpatias e as emulações que assinalam as analogias. Quanto à emulação, podemos reconhecê-la na analogia. Os olhos são estrelas porque espalham a luz sobre os rostos como os astros na obscuridade, e porque os cegos são no mundo como os que têm clarividência no mais soturno da noite. Podemos reconhecê-la também na conveniência. Sabe-se, desde os gregos, que os animais fortes e corajosos têm a extremidade dos membros larga e bem desenvolvida, como se seu vigor tivesse sido comunicado às partes mais distantes do seu corpo. Do mesmo modo, o rosto e a mão do homem carregarão a semelhança com a alma a qual estão ligados. O reconhecimento das mais visíveis similitudes apoia-se, pois, numa descoberta que é da conveniência das coisas entre si. E se lembrarmos agora que a conveniência não é sempre definida por uma localização atual, mas que muitos seres que se convêm estão separados, como ocorre entre a doença e o seu remédio, entre o homem e seus astros, entre a planta e o solo de que precisa, tornar-se-á, de novo, necessário um sinal da conveniência. Ora, que outra marca existe de que duas coisas estão encadeadas uma à outra, senão que elas se atraem reciprocamente, como o sol e a flor do girassol, ou a água e o rebento do pepino, senão que entre elas há afinidade e como que simpatia? Assim o círculo se fecha. Vê-se, porém, através de qual sistema de desdobramentos. As semelhanças exigem uma assinalação, pois nenhuma dentre elas poderia ser notada se não fosse legivelmente marcada. Mas o que são esses sinais? Como reconhecer entre todos os aspectos do mundo e tantas figuras que se entrecruzam que há aqui um caráter no qual convém se deter, porque ele indica uma secreta e essencial semelhança? Que forma constitui o signo, o seu singular valor de signo? É a semelhança. Ele significa na medida em que tem semelhança com o que indica, isto é, com a similitude. Contudo, não é a homologia que ele assinala, pois seu ser distinto de assinalação se desvaneceria no semelhante de que é signo. Trata-se de outra semelhança, uma similitude vizinha e de outro tipo que serve para reconhecer a primeira,
mas que, por sua vez, é patenteada por uma terceira. Toda semelhança recebe uma assinalação. Essa assinalação, porém, é apenas uma forma intermediária da mesma semelhança, de tal sorte que o conjunto das marcas faz deslizar sobre o círculo das similitudes um segundo círculo que duplicaria exatamente e, ponto por ponto, o primeiro, se não fosse esse pequeno desnível que faz com que o signo da simpatia resida na analogia, o da analogia na emulação, o da emulação na conveniência, que, por sua vez, para ser reconhecida, requer a marca da simpatia. A assinalação e o que ela designa são exatamente da mesma natureza. Apenas a lei da distribuição a que obedecem é diferente. A repartição é a mesma. Forma assinalante e forma assinalada são semelhanças, mas paralelas. E é por isso, sem dúvida, que, no saber do século XVI, a semelhança é o que há de mais universal. Ao mesmo tempo, aquilo que há de mais visível, mas que se deve, entretanto, buscar descobrir por ser o mais escondido. O que determina a forma do conhecimento, pois só se conhece seguindo os caminhos da similitude, e o que lhe garante a riqueza de seu conteúdo, pois desde que só ergamos os signos e olhemos o que lhes indicam, deixamos vir as claras e cintilar na sua própria luz a própria semelhança. Chamemos hermenêutica ao conjunto de conhecimentos e de técnicas que permitem fazer falar os signos e descobrir seu sentido. Chamemos semiologia ao conjunto de conhecimentos e de técnicas que permitem distinguir onde estão os signos, definir o que os institui como signos, conhecer seus liames e as leis do seu encadeamento. O século XVI superpôs semiologia e hermenêutica na forma da similitude. Buscar o sentido é trazer à luz o que se assemelha. Buscar a lei dos signos é descobrir as coisas que são semelhantes. A gramática dos seres é a sua exegese. E a linguagem que eles falam não narra outra coisa senão a sintase que os liga. A natureza das coisas, sua coexistência, o encadeamento que as vincula e pelo que se comunicam, não é diferente de sua semelhança. E esta só aparece na rede de signos que, de um extremo ao outro, percorre o mundo. A natureza está inserida na fina espessura que mantém, uma acima da outra, semiologia e hermenêutica. Ela só é misteriosa e velada. Só se oferece ao conhecimento por ela, às vezes confundido, na semelhança em que essa superposição não se faz sem um ligeiro desnível das semelhanças. De imediato, o crivo não é claro. A transparência se acha turva desde o primeiro lance. Aparece um espaço sombrio que será necessário progressivamente aclarar. É aí que está a natureza, e é isso que é mister aplicar-se a conhecer. Tudo seria imediato e evidente se a hermenêutica da semelhança e a semiologia das assinalações coincidissem sem a menor oscilação. Mas, posto que há um vão entre as similitudes que formam grafismo e as que formam discurso, o saber e seu labor infinito recebem aí o espaço que lhes é próprio. Terão que sulcar essa distância indo por um zigue-zague indefinido do semelhante ao que lhe é semelhante. 3. Os limites do mundo. Tal é, em seu esboço geral, a episteme do século XVI. Essa configuração traz consigo um certo número de consequências. E, de início, o caráter, ao mesmo tempo, pletórico e absolutamente pobre desse saber. Pletórico porque ilimitado. A semelhança jamais permanece estável em si mesma. Só é fixada se remete a uma outra similitude que, por sua vez, requer outras.
de sorte que cada semelhança só vale pela acumulação de todas as outras, e que o mundo inteiro deve ser percorrido para que a mais tênue das analogias seja justificada e apareça enfim como certa. É, pois, um saber que deverá proceder por acúmulo infinito de confirmações, requerendo-se umas às outras. E por isso, desde suas fundações, esse saber será movediço. A única forma de ligação possível entre os elementos do saber é a adição. Daí essas imensas colunas, daí sua monotonia. Colocando a semelhança, ao mesmo tempo terceira potência e poder único, pois que habita do mesmo modo a marca e o conteúdo, como nexo entre o signo e o que ele indica. O saber do século XVI condenou-se a só conhecer sempre a mesma coisa, mas a conhecê-la apenas ao termo jamais atingido de um percurso indefinido. É aí que funciona a categoria, demasiado ilustre, do microcosmos. Sem dúvida, essa noção foi reanimada através da Idade Média e desde o começo do Renascimento, por certa tradição neoplatônica, mas ela acabou por desempenhar, no século XVI, um papel fundamental no saber. Pouco importa que ela seja ou não, como se dizia outrora, uma visão do mundo, ou Weltanschauung. De fato, ela tem uma, ou melhor, duas funções muito precisas na configuração epistemológica dessa época. Como categoria de pensamento, aplica a todos os domínios da natureza o jogo das semelhanças redobradas. Garante a investigação que cada coisa encontrará, numa escala maior, seu espelho e sua segurança macroscópica. Afirma, em troca, que a ordem visível das mais altas esferas virá a mirar-se na profundeza mais sombria da Terra. Mas, entendida como configuração geral da natureza, ela coloca limites reais e, por assim dizer, tangíveis ao inacessível curso das similitudes que se permutam. Indica que existe um grande mundo e que seu perímetro traça o limite de todas as coisas criadas. Que, na outra extremidade, existe uma criatura privilegiada que reproduz, nas suas dimensões restritas, a ordem imensa do céu, dos astros, das montanhas, dos rios e das tempestades, e que é entre os limites efetivos dessa analogia constitutiva que se desenvolve o jogo das semelhanças. Por isso mesmo, a distância do microcosmo ao macrocosmo pode ser imensa, mas não é infinita. Os seres que aí residem podem ser numerosos, mas afinal poderíamos contá-los. E, consequentemente, as similitudes que, pelo jogo dos signos que elas exigem, apoiam-se sempre umas nas outras, não se arriscam mais a escapar indefinidamente. Para se apoiarem e se reforçarem, elas têm um domínio perfeitamente cerrado. A natureza, como o jogo dos signos e das semelhanças, fecha-se sobre si mesma, segundo a figura redobrada do cosmos. É necessário, pois, evitar inverter as relações. Sem dúvida alguma, a ideia do microcosmo é, como se diz, importante no século XVI. Dentre todas as formulações de uma inquirição poderia recensear, ela seria provavelmente uma das mais frequentes. Mas não se trata aqui de um estudo de opiniões que somente uma análise estatística do material escrito permitiria conduzir. Se, em contrapartida, se interroga o saber do século XVI em seu nível arqueológico, isto é, naquilo que o tornou possível, as relações entre o macrocosmo e o microcosmo aparecem como um simples efeito de superfície. Não foi porque se acreditava em tais relações que se passou a buscar todas as analogias do mundo, mas havia no coração do saber uma necessidade. Era preciso ajustar a infinita riqueza de uma semelhança, introduzida como terceiro entre os sinais e seus sentidos, e a monotonia
imposta pela mesma repartição da semelhança ao significante e ao que ele significava. Numa episteme, onde signos e semelhanças se enrolavam reciprocamente segundo uma voluta que não tinha termo, era realmente necessário que se pensasse na relação do microcosmo com o macrocosmo, como a garantia desse saber e o termo de sua expansão. Graças à mesma necessidade, esse saber devia acolher, ao mesmo tempo e no mesmo plano, magia e erudição. Afigura-se-nos que os conhecimentos do século XVI eram constituídos por uma mistura instável de saber racional, de noções derivadas das práticas da magia e de toda uma herança cultural, cujos poderes de autoridade a redescoberta de textos antigos havia multiplicado. Assim concebida, a ciência dessa época aparece dotada de uma estrutura frágil. Ela não seria mais do que o lugar liberal de um afrontamento entre a fidelidade aos antigos, o gosto pelo maravilhoso e uma atenção já despertada para essa soberana racionalidade na qual nos reconhecemos. E essa trilobada se refletiria no espelho de cada obra e de cada espírito dividido. De fato, não é de uma insuficiência de estrutura que sofre o saber do século XVI. Vimos, ao contrário, quão meticulosas são as configurações que definem seu espaço. É esse rigor que impõe a relação com a magia e com a erudição. Não conteúdos aceitos, mas formas requeridas. O mundo é coberto de signos que é preciso decifrar, e estes signos, que revelam semelhanças e afinidades, não passam, eles próprios, de formas da similitude. Conhecer será, pois, interpretar. Ir da marca visível ao que se diz através dela, e, sem ela, permaneceria a palavra muda, adormecida nas coisas. Abre aspas. Nós, homens, descobrimos tudo o que está oculto nas montanhas por meio de sinais e correspondências exteriores. E é assim que encontramos todas as propriedades das ervas e tudo o que está nas pedras. Nada há nas profundezas dos mares, nada nas alturas do firmamento que o homem não seja capaz de descobrir. Não há montanha bastante vasta para ocultar ao olhar do homem o que nela existe. Isso lhe é revelado por sinais correspondentes. Fecha aspas, citação de Paracelso. Arquidoxis Mágica, tradução francesa de 1909. A adivinhação não é uma forma concorrente do conhecimento. Incorpora-se ao próprio conhecimento. Ora, esses signos que se interpretam só designam o oculto na medida em que se lhe assemelham, e não se atuará sobre as marcas sem operar ao mesmo tempo sobre o que é, por elas, secretamente indicado. Eis porque as plantas que representam a cabeça, ou os olhos, ou o coração, ou o fígado, terão eficácia sobre um órgão. Eis porque os próprios animais são sensíveis às marcas que os designam. Abre aspas. Dize-me, pois, pergunta Paracelso, por que a serpente na Helvécia, na Argólida, na Suécia, compreende as palavras gregas ose, ósia, ose, em que academias aprenderam, já que, ao escutarem a palavra, viram em seguida sua cauda, a fim de não escutá-la de novo? Não obstante sua natureza e seu espírito, basta escutarem a palavra para permanecerem imóveis e não envenenarem ninguém com sua ferida venenosa. Fecha aspas. E não se diga que isso é somente o efeito do ruído das palavras pronunciadas. Abre aspas. Se escreves em tempo favorável somente essas palavras em velino, pergaminho, papel e a impuseres à serpente, esta não ficará menos imóvel que se as tivesses articulado em voz alta? Fecha aspas.
O projeto das magias naturais, que ocupa um amplo lugar no final do século XVI e se alonga ainda até plenos meados do século XVII, não é um efeito residual na consciência europeia. Ele foi ressuscitado, como diz expressamente Campanella, e por razões contemporâneas, porque a configuração fundamental do saber remetia umas às outras, as marcas e as similitudes. A forma mágica era inerente à maneira de conhecer. E pela mesma razão, a erudição, pois do tesouro que nos transmitiu a antiguidade, a linguagem vale como signo das coisas. Não há diferença entre essas marcas visíveis que Deus depositou sobre a superfície da terra para nos fazer conhecer seus segredos interiores, e as palavras legíveis que a Escritura ou os sábios da antiguidade, esclarecidos por uma luz divina, depositaram nesses livros que a tradição salvou. A relação com os textos é da mesma natureza que a relação com as coisas. Aqui e lá são signos que arrolamos, mas Deus, para exercitar nossa sabedoria, só semeou na natureza figuras a serem decifradas. E é nesse sentido que o conhecimento deve ser divinatio. Enquanto os antigos já deram interpretações que não temos senão que recolher. Que deveríamos somente recolher se não fosse necessário aprender sua língua, ler seus textos, compreender o que dizem. A herança da antiguidade é como a própria natureza, um vasto espaço a interpretar. Aqui e lá é preciso arrolar signos e pouco a pouco fazê-los falar. Em outras palavras, divinatio e eruditio são uma mesma hermenêutica. Ela se desenvolve, porém, segundo figuras semelhantes, em dois níveis diferentes. Uma vai da marcha muda à própria coisa e faz falar a natureza. A outra vai do grafismo imóvel à clara palavra, restitui vida às linguagens adormecidas. Mas, assim como os sinais naturais estão ligados ao que indicam pela profunda relação de semelhança, assim também o discurso dos antigos é feito à imagem do que ele enuncia. E se tem para nós o valor de um signo precioso, é porque, do fundo de seu ser e pela luz que não cessou de atravessá-lo desde seu nascimento, está ajustado às próprias coisas, forma seu espelho e sua emulação. Ele é, para a verdade eterna, o que os sinais são para os segredos da natureza. Desta palavra, ele é o sinal a decifrar. Tem com as coisas que desvela uma afinidade sem idade. Inútil, pois, pedir-lhe seu título de autoridade. Ele é um tesouro de signos ligados por similitude àquilo que eles podem designar. A única diferença é que se trata de um tesouro de segundo grau, remetendo às notações da natureza, as quais indicam obscuramente o fino ouro das próprias coisas. A verdade de todas essas marcas que atravessem a natureza, quer se alinhem nos pergaminhos e nas bibliotecas, é em toda parte a mesma, tão arcaica quanto a instituição de Deus. Entre as marcas e as palavras, não difere a observação da autoridade aceita ou o verificável da tradição. Por toda parte há somente o mesmo jogo, o do signo e do similar, e é por isso que a natureza e o verbo podem se entrecruzar ao infinito, formando, para quem sabe ler, como que um grande texto único. 4. A escrita das coisas. No século XVI, a linguagem real não é um conjunto de signos independentes, uniformes e lisos, em que as coisas viriam refletir-se como num espelho, para aí enunciar uma a uma sua verdade singular. É antes coisa opaca, misteriosa, cerrada sobre si mesma, massa fragmentada e ponto por ponto enigmática, que se mistura aqui e ali com as figuras do mundo e se imbrica com elas, tanto e tão bem que, todas juntas, elas formam uma rede de marcas
em que cada uma pode desempenhar e desempenha de fato, em relação a todas as outras, o papel de conteúdo ou de signo, de segredo ou de indicação. No seu ser bruto e histórico do século XVI, a linguagem não é um sistema arbitrário. Está depositada no mundo e dele faz parte porque, ao mesmo tempo, as próprias coisas escondem e manifestam seu enigma como uma linguagem e porque as palavras se propõem aos homens como coisas a decifrar. A grande metáfora do livro que se abre, que se soletra e que se lê para conhecer a natureza não é mais que o reverso visível de uma outra transferência muito mais profunda que constrange a linguagem a residir do lado do mundo, em meio às plantas, às ervas, às pedras e aos animais. A linguagem faz parte da grande distribuição das similitudes e das assinalações. Por conseguinte, deve, ela própria, ser estudada como uma coisa da natureza. Seus elementos têm, como os animais, as plantas ou as estrelas, suas leis de afinidade e de conveniência, suas analogias obrigatórias. Ramos dividia sua gramática em duas partes. A primeira era consagrada à etimologia, o que não quer dizer que se buscasse aí o sentido originário das palavras, mas sim as propriedades intrínsecas das letras, das sílabas, enfim, das palavras inteiras. A segunda parte tratava a sintaxe. Seu propósito era ensinar, abre aspas, a construção das palavras entre si mediante suas propriedades, fecha aspas, e consistia, abre aspas, quase que apenas em conveniência e mútua comunhão das propriedades, como a do nome com o nome ou com o verbo, do advérbio com todas as palavras às quais é associado, da conjunção na ordem das coisas conjugadas, fecha aspas. A linguagem não é o que é porque tem sentido. Seu conteúdo representativo, que, para os gramáticos dos séculos XVII e XVIII, terá tanta importância a ponto de servir de fio condutor para suas análises, não tem aqui o papel a desempenhar. As palavras agrupam sílabas e as sílabas letras, porque há, depositadas nestas, virtudes que as aproximam e as desassociam, exatamente como no mundo as marcas se opõem ou se atraem umas às outras. O estudo da gramática repousa, no século XVI, na mesma disposição epistemológica em que repousam a ciência da natureza ou as disciplinas esotéricas. As únicas diferenças são: há uma natureza e várias línguas. E no esoterismo, as propriedades das palavras, das sílabas e das letras são descobertas por um outro discurso que permanece secreto, enquanto na gramática são as palavras e as frases de todos os dias que, por si mesmas, enunciam suas propriedades. A linguagem está a meio caminho entre as figuras visíveis da natureza e as conveniências secretas dos discursos esotéricos. É uma natureza fragmentada, dividida contra ela mesma e alterada, que perdeu sua transparência primeira. É um segredo que traz em si, mas na superfície, as marcas decifráveis daquilo que ele quer dizer. É, ao mesmo tempo, revelação subterrânea e revelação que, pouco a pouco, se restabelece numa claridade ascendente. Sob sua forma primeira, quando foi dada aos homens pelo próprio Deus, a linguagem era um signo das coisas absolutamente certo e transparente, porque se lhes assemelhava. Os nomes eram depositados sobre aquilo que designavam, assim como a força está escrita no corpo do leão, a realeza no olhar da águia, como a influência dos planetas está marcada na fronte dos homens pela forma da similitude. Essa transparência foi destruída em Babel para a punição dos homens. As línguas foram separadas umas das outras e se tornaram incompatíveis somente na medida
em que antes se apagou essa semelhança com as coisas que havia sido a primeira razão de ser da linguagem. Todas as línguas que conhecemos, só as falamos agora com base nessa similitude perdida e no espaço por ela deixado vazio. Só há uma língua que guarda sua memória, porque deriva diretamente desse primeiro vocabulário agora esquecido. Porque Deus não quis que o castigo de Babel escapasse à lembrança dos homens. Porque essa língua teve de servir para narrar a velha aliança de Deus com seu povo. Enfim, porque é nessa língua que Deus se dirigiu aos que o escutavam. O hebreu carrega, pois, como resquícios as marcas da nomeação primeira. E aquelas palavras que Adão havia pronunciado, impondo-as aos animais, permaneceram, ao menos em parte, arrastando consigo na sua espessura, como um fragmento de saber silencioso, as propriedades imóveis dos seres. Abre aspas, assim a cegonha, tão louvada por causa da caridade para com os seus pais e mães, é chamada em hebreu, chacida, que quer dizer bondosa, caridosa, dotada de piedade. O nome sus do cavalo é considerado do verbo raças, se não for antes este verbo que deriva do nome e que significa altear-se, pois entre todos os animais de 4 pés, aquele é altivo e bravo, como Jó o descreve no capítulo 39. Fecha aspas. Citação de Claude Duret. Trésor de l'Histoire de Languet, Colônia, 1613. Mas isso não passa de monumentos fragmentários. As outras línguas perderam essas similitudes radicais que só o hebreu conserva, para mostrar que foi outrora a língua comum a Deus, a Adão e aos animais da primeira terra. Mas, se a linguagem não mais se assemelha imediatamente às coisas que ela nomeia, não está por isso separada do mundo. Continua sob uma outra forma a ser o lugar das revelações e a fazer parte do espaço onde a verdade, ao mesmo tempo, se manifesta e se enuncia. Certamente que não é mais a natureza na sua visibilidade de origem, mas também não é um instrumento misterioso, cujos poderes somente alguns privilegiados conheceriam. É antes a figura de um mundo em via de se redimir, colocando-se, enfim, à escuta da verdadeira palavra. É por isso que Deus quis que o latim, linguagem de sua igreja, se expandisse por todo o globo terrestre. É por isso que todas as linguagens do mundo, tal como foi possível conhecê-las graças a essa conquista, formam em conjunto a imagem da verdade. O espaço em que se desdobram a sua imbricação liberam o signo do mundo salvo, tal como a disposição dos primeiros nomes se assemelhava às coisas que Deus colocara a serviço de Adão. Claude Duret observa que os hebreus, os cananeus, os samaritanos, os caldeus, os sírios, os egípcios, os púnicos, os cartagineses, os sarracenos, os turcos, os mouros, os persas, os tártaros, escrevem da direita para a esquerda, seguindo assim, abre aspas, o curso e movimento diário do primeiro céu, que é muito perfeito, conforme a opinião do grande Aristóteles, aproximando-se da unidade, fecha aspas. Os gregos, os georgianos, os maronitas, os jacobitas, os coftitas, os tisvernianos, os posnanianos e certamente os latinos e todos os europeus escrevem da esquerda para a direita, seguindo, abre aspas, o curso e movimento do segundo céu, conjunto dos 7 planetas, fecha aspas. Os indianos, os catânios, os chineses, os japoneses escrevem de cima para baixo,
conforme, abre aspas, a ordem da natureza que deu aos homens a cabeça no alto e os pés embaixo, fecha aspas, abre aspas, ao contrário dos supracitados, fecha aspas, os mexicanos escrevem quer de baixo para cima, quer em, abre aspas, linhas espirais como as que o Sol faz em seu curso anual sobre o zodíaco, fecha aspas. E assim, abre aspas, por esses 5 diversos modos de escrever, os segredos e mistérios da janela do mundo e da forma da cruz, conjunto da redondeza do céu e da terra, são propriamente denotados e expressos. Fecha aspas. Citação de do Rei. As línguas estão com o mundo numa relação mais de analogia que de significação. Ou, antes, seu valor de signo e sua função de duplicação se sobrepõem. Elas dizem o céu e a terra de que são a imagem. Reproduzem, na sua mais material arquitetura, a cruz cujo advento anunciam. Esse advento que, por sua vez, se estabelece pelas escrituras e pela palavra. Há uma função simbólica na linguagem, mas, desde o desastre de Babel, não devemos mais buscá-la, senão em raras exceções, nas próprias palavras, mas antes na existência mesma da linguagem, na sua relação total com a totalidade do mundo, no entrecruzamento de seu espaço com os lugares e as figuras do cosmos. Daí a forma do projeto enciclopédico, tal como aparece no fim do século XVI ou nos primeiros anos do século seguinte, não refletir o que se sabe no elemento neutro da linguagem, o uso do alfabeto como ordem enciclopédica arbitrária, mas eficaz, só aparecerá na segunda metade do século XVII. Mas reconstituir pelo encadeamento das palavras e por sua disposição no espaço, a ordem mesma do mundo. É esse projeto que se encontra em Gregório, no seu Syntaxeon Artis Mirabilis, de 1610, em Austegius, com sua enciclopédia, de 1630, ou ainda em Christophe de Savigny, Tableau de tous les arts libéraux, que consegue especializar os conhecimentos, ao mesmo tempo segundo a forma cósmica, imóvel e perfeita do círculo e aquela sublunar, perecível, múltipla e dividida da árvore. Encontramos-lo também em Lacroix du Manet, que imagina um espaço ao mesmo tempo de enciclopédia e de biblioteca, que permitiria dispor os textos escritos segundo as figuras da vizinhança, do parentesco, da analogia e da subordinação prescritas pelo próprio mundo. De todo modo, um tal entrelaçamento da linguagem com as coisas, no espaço que lhe seria comum, supõe um privilégio absoluto da escrita. Esse privilégio dominou todo o Renascimento e, sem dúvida, foi um dos grandes acontecimentos da cultura ocidental. A imprensa, a chegada à Europa dos manuscritos orientais, o aparecimento de uma literatura que não era mais feita pela voz ou pela representação, nem comandada por elas, a primazia dada à interpretação dos textos religiosos sobre a tradição e o magistério da Igreja, tudo isso testemunha, sem que se possam apartar os efeitos e as causas, o lugar fundamental assumido no Ocidente pela escrita. Doravante, a linguagem tem por natureza primeira ser escrita. Os sons da voz formam apenas sua tradução transitória e precária. O que Deus depositou no mundo são palavras escritas. Quando Adão impôs os primeiros nomes aos animais, não fez mais que ler essas marcas visíveis e silenciosas. A lei foi confiada a tábuas, não à memória dos homens. E a verdadeira palavra
é num livro que a devemos encontrar. Tanto Wigner como Duret dizia, e em termos quase idênticos, que a escrita precedera sempre a fala, certamente na natureza, talvez mesmo no saber dos homens, pois poderia bem ser que antes de Babel, antes do dilúvio, houvesse uma escrita composta pelas marcas mesmas da natureza, de tal sorte que esses caracteres tivessem o poder de agir diretamente sobre as coisas, atraí-las ou repeli-las, figurar suas propriedades, suas virtudes e seus segredos. Escrita primitivamente natural, da qual certos saberes esotéricos e a cabala, em primeiro lugar, conservaram a memória dispersada e tentam retomar os poderes desde muito tempo adormecidos. O esoterismo do século XVI é um fenômeno de escrita, não de fala. Esta, em todo caso, é despojada de seus poderes. Ela só é, dizem Wigner e Duret, a parte fêmea da linguagem, como seu intelecto passivo. Já a escrita é o intelecto agente, abre aspas, o princípio macho, fecha aspas, da linguagem. Somente ela detém a verdade. Essa primazia da escrita explica a presença gêmea de duas formas que são indissociáveis no saber do século XVI, apesar de sua oposição aparente. Trata-se, em primeiro lugar, da não distinção entre o que se vê e o que se lê, entre o observado e o relatado, da constituição, pois, de uma superfície única e lisa, onde o olhar e a linguagem se entrecruzam ao infinito. E trata-se também, inversamente, da dissociação imediata de toda linguagem que desdobra, sem um termo jamais assinalável, a repetição do comentário. Buffon um dia estranhará que se possa encontrar em um naturalista como Aldrovand uma mistura inextricável de descrições exatas de citações relatadas, de fábulas sem crítica, de observações concernindo indiferentemente a anatomia, aos brasões, ao habitat, aos valores mitológicos de um animal, aos usos que dele se podem fazer na medicina ou na magia. E, com efeito, quando nos reportamos à história Serpentum et Draconum, vemos o capítulo, abre aspas, da serpente em geral, fecha aspas, desenvolver-se segundo as seguintes rúbricas. Equívoco, isto é, os diferentes sentidos da palavra serpente, sinônimos e etimologias, diferenças, forma e descrição, anatomia, natureza e costumes, temperamento, coito e geração, voz, movimentos, lugares, alimentação, fisionomia, antipatia, simpatia, modos de captura, morte e ferimentos pela serpente, modos e sinais de envenenamento, remédios, epítetos, denominações, prodígios e presságios, monstros, mitologia, deuses aos quais é consagrada, apólogos, alegorias e mistérios, hieróglifos, emblemas e símbolos, adágios, moedas, milagres, enigmas, divisas, signos heráldicos, fatos históricos, sonhos, simulacros e estátuas, usos nos alimentos, usos na medicina, usos diversos. E Buffon diz, abre aspas, que se julgue a partir disso, que porção de história natural se pode encontrar em toda essa miscelânea de escrita. Tudo isso não é descrição, mas lenda, fecha aspas. Com efeito, para Aldrovand e seus contemporâneos, tudo isso é legenda, coisas para ler. Mas a razão disso não está em que se prefira a autoridade dos homens à exatidão de um olhar não prevenido, mas em que a natureza em si mesma é um tecido ininterrupto de palavras e de marcas, de narrativas e de caracteres, de discursos e de formas.
Quando se tem de fazer a história de um animal inútil e impossível, escolher entre o ofício de naturalista e o de compilador. O que é preciso é recolher, numa única e mesma forma do saber, tudo que foi visto e ouvido, tudo que foi contado pela natureza ou pelos homens, pela linguagem do mundo, das tradições ou dos poetas. Conhecer um animal, ou uma planta, ou uma coisa qualquer da terra, é recolher toda a espessa camada dos signos que puderam ter sido depositados neles ou sobre eles. É reencontrar também todas as constelações de formas em que eles assumem valor de insígnia. Aldrovandi não era nem melhor nem pior observador que Buffon. Não era mais crédulo que ele, nem menos empenhado na fidelidade do olhar ou na racionalidade das coisas. Simplesmente, o seu olhar não estava ligado às coisas pelo mesmo sistema, nem pela mesma disposição da episteme. O próprio Aldrovandi contemplava meticulosamente uma natureza que era, toda ela, escrita. Saber consiste, pois, em referir a linguagem à linguagem, em restituir a grande planície uniforme das palavras e das coisas, em fazer tudo falar, isto é, em fazer nascer, por sobre todas as marcas, o discurso segundo do comentário. O que é próprio do saber não é nem ver nem demonstrar, mas interpretar. Comentário das escrituras, comentários dos antigos, comentário do que relataram os viajantes, comentário das lendas e das fábulas. Não se solicita a cada um desses discursos que se interpreta seu direito de enunciar uma verdade. Só se requer dele a possibilidade de falar sobre ele. A linguagem tem em si mesma seu princípio interior de proliferação. Abre aspas, há mais a fazer interpretando as interpretações que interpretando as coisas, e mais livros que sobre qualquer outro assunto. Nós não fazemos mais que nos entreglosar, fecha aspas, citação de Montaigne dos Ensaios. Não se trata aí da constatação do malogro de uma cultura soterrada sob seus próprios monumentos, mas da definição da relação inevitável que a linguagem do século XVI entretinha consigo mesma. De um lado, esta relação permite uma mobilização infinita da linguagem que não cessa de se desenvolver, de se retomar e de fazer imbricarem-se suas formas sucessivas. Talvez pela primeira vez na cultura ocidental descobre-se essa dimensão absolutamente aberta de uma linguagem que não pode mais se deter porque, jamais encerrada numa palavra definitiva, só enunciará sua verdade num discurso futuro, inteiramente consagrado a dizer o que irá dizer. Mas esse próprio discurso não tem o poder de se deter sobre si e encerra aquilo que diz como uma promessa legada ainda a um outro discurso. A tarefa do comentário, por definição, não pode jamais ser completada. E, contudo, o comentário é inteiramente voltado para a parte enigmática, murmurada, que se oculta na linguagem comentada. Faz nascer, por sob o discurso existente, um outro discurso, mais fundamental e como que mais primeiro, cuja restituição ele se propõe como tarefa. Só há comentário se, por sob a linguagem que se lê e se decifra, corre a soberania de um texto primitivo. E é esse texto que, fundando o comentário, lhe promete como recompensa sua descoberta final, de tal sorte que a necessária proliferação da exegese é medida, idealmente limitada e, contudo, incessantemente animada por esse reino silencioso. A linguagem do século XVI, entendida não como um episódio na história da língua, mas como uma experiência cultural global, foi sem dúvida tomada nesse jogo, nesse interstício
entre o texto primeiro e o infinito da interpretação. Fala-se sobre o fundo de uma escrita que se incorpora ao mundo. Fala-se infinitamente sobre ela, e cada um de seus signos torna-se, por sua vez, escrita para novos discursos. Mas cada discurso se endereça a essa primeira escrita, cujo retorno, ao mesmo tempo, promete e desvia. Veja se a experiência da linguagem pertence à mesma rede arqueológica que pertence ao conhecimento das coisas da natureza. Conhecer essas coisas era patentear o sistema das semelhanças que as tornavam próximas e solidárias umas às outras. Não se podia, porém, fazer o levantamento das similitudes, senão na medida em que um conjunto de signos formava o texto de uma indicação peremptória. Ora, esses mesmos signos não eram senão um jogo de semelhanças e remetiam a uma tarefa infinita, necessariamente inacabada, de conhecer o similar. Da mesma forma, mas com alguma transposição, a linguagem se dá por tarefa restituir um discurso absolutamente primeiro, que, no entanto, ela só pode enunciar acercando-se dele, tentando dizer a seu propósito coisas semelhantes a ele e fazendo nascer, assim, ao infinito, as fidelidades vizinhas e similares da interpretação. O comentário se assemelha indefinidamente ao que ele comenta e que jamais pode enunciar. Assim como o saber da natureza encontra sempre novos signos da semelhança, porque a semelhança não pode ser conhecida por si mesma, já que os signos não podem ser outra coisa senão similitudes. E assim como esse jogo infinito da natureza encontra seu liame, sua forma e sua limitação na relação do microcosmo com o macrocosmo, assim a tarefa infinita do comentário se assegura na promessa de um texto efetivamente escrito, que um dia a interpretação revelará por inteiro. 5. O ser da linguagem. Desde o estoicismo, o sistema dos signos no mundo ocidental fora ternário, já que nele se reconhecia o significante, o significado e a conjuntura. A partir do século XVII, em contrapartida, a disposição dos signos tornar-se-á binária, pois que será definida com pó royal pela ligação de um significante com um significado. No Renascimento, a organização é diferente e muito mais complexa. Ela é ternária, já que apela para o domínio formal das marcas, para o conteúdo que se acha por elas assinalado e para as similitudes que ligam as marcas às coisas designadas. Porém, como a semelhança é tanto a forma dos signos quanto seu conteúdo, os três elementos distintos dessa distribuição se resolvem numa figura única. Essa disposição, com o jogo que ela autoriza, se reencontra, mas invertida, na experiência da linguagem. Com efeito, esta existe primeiramente em seu ser bruto e primitivo, sob a forma simples, material, de uma escrita, de um estigma sobre as coisas, de uma marca espalhada pelo mundo e que faz parte de suas mais indeléveis figuras. Num sentido, essa camada da linguagem é única e absoluta, mas ela faz logo nascer duas outras formas de discurso que a vão enquadrar. Acima dela, o comentário, que retoma os signos dados com um novo propósito, e abaixo, o texto, cujo comentário supõe a primazia oculta por sob as marcas visíveis a todos. Daí, três níveis de linguagem a partir do ser único da escrita. É esse jogo complexo que vai desaparecer com o fim do Renascimento. E isso de duas maneiras. Seja porque as figuras que oscilavam indefinidamente entre um e três termos vão ser fixadas numa forma binária que as tornará estáveis. Seja porque a linguagem, em vez de existir como escrita material das coisas, não achará mais seu espaço, senão no regime geral dos signos representativos. Essa nova disposição implica o aparecimento de um novo problema até então desconhecido. Com efeito,
Perguntava-se como reconhecer que um signo designasse realmente aquilo que ele significava. A partir do século XVII, perguntar-se-á como um signo pode estar ligado àquilo que ele significa, questão à qual a Idade Clássica responderá pela análise da representação e a qual o pensamento moderno responderá pela análise do sentido e da significação. Mas, por isso mesmo, a linguagem não será nada mais que um caso particular da representação para os clássicos ou da significação para nós. A profunda interdependência da linguagem do mundo se acha desfeita. O primado da escrita está suspenso. Desaparece então essa camada uniforme, onde se entrecruzavam indefinidamente o visto e o lido, o visível e o enunciável. As coisas e as palavras vão separar-se. O olho será destinado a ver e somente a ver, o ouvido somente a ouvir. O discurso terá realmente por tarefa dizer o que é, mas não será nada mais que o que ele diz. Imensa reorganização da cultura de que a Idade Clássica foi a primeira etapa, a mais importante talvez, posto ser ela a responsável pela nova disposição na qual estamos ainda presos, posto ser ela que nos separa de uma cultura onde a significação dos signos não existia por ser absorvida na soberania do semelhante, mas onde seu ser enigmático, monótono, obstinado, primitivo, cintilava numa dispersão infinita. Nada mais há em nosso saber nem em nossa reflexão que nos traga hoje a lembrança desse ser. Nada mais, salvo talvez a literatura, e ainda de um modo mais alusivo e diagonal que direto. Pode-se dizer, num certo sentido, que a literatura, tal como se constituiu e assim se designou no limiar da Idade Moderna, manifesta o reaparecimento, onde era inesperado, do ser vivo da linguagem. Nos séculos XVII e XVIII, a existência própria da linguagem, sua velha solidez de coisa inscrita no mundo, foram dissolvidas no funcionamento da representação. Toda linguagem valia como discurso. A arte da linguagem era uma maneira de fazer signo, ao mesmo tempo de significar alguma coisa e de dispor em torno dessa coisa signos. Uma arte, pois, de nomear e depois, por uma reduplicação ao mesmo tempo demonstrativa e decorativa, de captar esse nome, de encerrá-lo e encobri-lo, por sua vez, com outros nomes, que eram sua presença adiada, seu signo segundo, sua figura, seu aparato retórico. Ora, ao longo de todo o século XIX até nossos dias ainda, Hölderlin e Mallarmé, a Antonin Artaud, a literatura só existiu em sua autonomia, só se desprendeu de qualquer outra linguagem por um corte profundo, na medida em que constituiu uma espécie de contradiscurso e remontou assim da função representativa ou significante da linguagem aquele ser bruto esquecido desde o século XVI. Crê-se atingir a essência mesma da literatura, interrogando-a não mais ao nível do que ela diz, mas na sua forma significante. Fazendo, permanece-se no estatuto clássico da linguagem. Na Idade Moderna, a literatura é o que compensa, e não o que confirma, o funcionamento significativo da linguagem. Através dela, o ser da linguagem brilha de novo nos limites da cultura ocidental e em seu coração, pois ele é, desde o século XVI, aquilo que lhe é mais estranho. Porém, desde esse mesmo século XVI, ele está no centro do que ela recobriu. Eis porque, cada vez mais, a literatura aparece como o que deve ser pensado, mas também, e pela mesma razão, como o que não poderá em nenhum caso ser pensada a partir de uma teoria da significação. Quer a analisemos do lado do significado, o que ela quer dizer, suas ideias, o que ela promete ou o que exige, quer do lado do significante,
com a ajuda de esquemas tomados à linguística ou à psicanálise. Pouco importa. Isso não passa de um episódio. Tanto num caso como no outro, buscam-na fora do lugar onde, para a nossa cultura, ela jamais cessou, desde há 1,5 séculos, de nascer e de se imprimir. Tais modos de decifração provêm de uma situação clássica da linguagem, aquela que reinou no século XVII, quando o regime do signo se tornou binário, quando a significação foi refletida na forma da representação. Então, a literatura era realmente composta de um significante e de um significado e merecia ser analisada como tal. A partir do século XIX, a literatura repõe à luz a linguagem no seu ser. Não, porém, tal como ela aparecia ainda no final do Renascimento. Porque agora não há mais aquela palavra primeira, absolutamente inicial, pela qual se achava fundado e limitado o movimento infinito do discurso. Doravante, a linguagem vai crescer sem começo, sem termo e sem promessa. É o percurso desse espaço vão e fundamental que traça dia a dia o texto da literatura.